Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje nós estamos no dia de número 145, encerramos com a graça de Deus mais um livro da Bíblia. Hoje encerramos o livro de Tobias. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje no dia de número 145, com a graça de Deus, Tobias, livro de Tobias, capítulos 12, 13 e 14, encerramos mais um livro da Sagrada Escritura. Depois, aqueles que se recordam ou se quiserem fazer as contas, vocês podem colocar ali no comentário do vídeo qual é o número desse livro que nós estamos encerrando. Eu penso que já são pelo menos 20 livros que nós já lemos. Eu imagino que seja ali pelo número 22, mais ou menos. Então nós estamos encerrando o livro de Tobias. Só para lembrar que a gente já leu Carta aos Hebreus, a gente já leu São Mateus, e depois nós voltamos ali no Antigo Testamento. Então, já lemos aqui boa parte da Bíblia e vamos avançar cada vez mais. Esse livro de Tobias é um dos livros mais bonitos, mais interessantes de toda a Bíblia. Infelizmente, Martinho Lutero fez o desserviço de tirar esse livro da Bíblia protestante. Primeiro, fundou uma igreja, que Jesus ele deixou uma igreja, e ele diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Lutero, ex-padre, ele deixa a igreja católica, se casa com uma freira e funda a sua igreja. E aí, ele acaba tirando 7 livros daquilo que era a tradição desde o início do cristianismo da Bíblia. E entre esses 7 livros estava também o livro de Tobias. Os protestantes, em geral, eles têm esse critério. Os livros que foram escritos depois do período de Neemias, ali pelo ano 450 a.C., não são válidos. Aqueles que foram escritos fora da Terra Santa não são válidos. Aqueles que não foram escritos em hebraico também não são válidos. Então, os critérios que tinham na seleção dos livros do Antigo Testamento. E aí, esse livro de Tobias, ele foi escrito ali aproximadamente, talvez, ano 300, 200 anos antes de Cristo. E aí, nós vimos que essa história ela acontece em Nínive, não aconteceu na Terra Santa. Então, eles acreditam que por isso não é um livro inspirado por Deus. Naturalmente, a inspiração de Deus não está agregada a um território geográfico, nem a um tipo de língua. O texto aqui é belíssimo e não tem nada que depõe contra a fé. Muito pelo contrário, é um dos livros que mais ajuda, que mais engrandece alguém que caminha para Deus. Então, a Bíblia Católica tem esse livro, como a Bíblia Católica é completa, 73 livros, e a Bíblia Protestante tem apenas 66. Martinho Lutero novamente fez o desserviço de tirar esse livro. Aqui, com todo respeito aos evangélicos protestantes que nos acompanham. Então é bom vocês nos acompanharem, porque às vezes colocam tantas coisas da Igreja Católica sem terem conhecimento de fato, e aquilo que nós católicos pedimos é apenas uma coisa. Na verdade são duas. Primeira, que nos conheça. Que nos conheça. Que nos conheça. Conheça o que é a Igreja Católica. E segunda, que nos deixe ser católicos. Esses dias eu ouvi, claro, o padre foge rapidinho do vídeo, é apenas uma introdução do conteúdo, pessoas dizendo: estou desapontado com o novo Papa, porque ele falou que ele está falando muito para a igreja de dentro, falando muito para os católicos apenas, falou que o casamento é só entre o homem e a mulher. Querido irmão, querida irmã, o Papa é o líder da Igreja Católica. Ele é o pastor que tem como missão principal cuidar dos católicos. Então, todo mundo tem o direito, o mundo todo tem o direito de não ser católico. Livre. Agora a gente quer ter o direito de ser católico e acreditar naquilo que Deus pede e a Sagrada Escritura revela. Então, o Papa, louvado seja Deus, ideias claras e falando para católicos e ajuda os católicos a viverem a nossa fé.
Então, que fique claro aqui desde o começo. Parênteses, fechado. Avançando no livro de hoje, nós estamos encerrando, eu imagino que seja, seguramente, já pelo menos 20 livros. Então aqui nós tínhamos dois personagens principais. Nós tínhamos Tobias, o pai dele era Tobit, que era cego, depois ele foi curado. E nós temos também Sara. Ela se casa com Tobias, eles se casam, chegam a ter até família, têm filhos e não acontece nada. Ali não acontece nada de ruim, eles veem o milagre de Deus acontecendo. E aí Tobias volta com a sua esposa Sara para a casa do seu pai. Depois Tobit, ele é curado. E aí chegou agora no momento final do livro. Faltou uma coisa, faltou o pagamento pro companheiro de Tobit, pro companheiro de Tobias. Tobit precisava pagar o companheiro do seu filho, que acompanha o filho. E aí o filho, Tobias, ele disse que aquele companheiro foi excelente, que ele foi melhor do que o esperado. E aí Tobit, o pai, um homem de coração muito bom, ele diz assim: nós precisamos pagar bem. Metade do dinheiro que você trouxe, nós vamos dar para este companheiro, esse homem que ele acompanhou. Na verdade era o anjo, mas eles não sabiam que era o anjo. E aí, vejam as palavras no começo do capítulo 12, novamente as palavras aqui de Tobit. Isso daqui é lição para a vida. Na minha Bíblia está grifada aqui de Veide. Depois vocês podem ver como que vocês vão grifar na Bíblia de vocês. Veja. Então, um texto aqui muito bonito. Diz assim, aqui são palavras de Tobit, depois na sequência palavras do anjo. Tobit, ele diz assim: coisa boa é a oração com o jejum, e melhor é a esmola com a justiça de que a riqueza... Começando de novo. Boa coisa é a oração com jejum, e melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular o ouro. A esmola livra da morte e purifica de todo o coração. Os que dão esmola terão vida longa. Os que cometem o pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. O texto diz assim: a esmola livra da morte e purifica de todo o pecado. Que texto bonito do pai ensinando o seu filho. A oração, veja, a oração, coisa boa é a oração, o jejum, e melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. Então, é melhor você ter esmola com justiça do que você ter riqueza e ser uma pessoa injusta, ser uma pessoa iníqua. Então, um texto muito bonito. E aí depois na sequência vai dizer o anjo. O anjo, ele vai se revelar. Vou dizer-vos toda a verdade, sem nada vos ocultar. Já vos disse que é conveniente manter oculto o segredo do rei, mas que é honroso apregoar as obras de Deus. E aí o anjo vai continuando. Ele revela que ele era o anjo, que ele foi enviado por Deus, que ele era aquele que foi esperado. E a nota de rodapé, aqueles que têm a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da nota de rodapé, e é bom aqui que nós estamos falando do anjo, de um anjo. A Bíblia mostra, apesar de ter passagens da Bíblia que fala de 7 anjos, diferentes anjos, a Bíblia ela cita sempre apenas 3 nomes de anjos. Muitas pessoas dizem assim: todos nós temos um anjo, verdade, e aí querem dar nome pro anjo, anjo Sebastião, anjo Mariano. Não, na Bíblia existem apenas 3 nomes de anjos. Nós temos Rafael, Gabriel e Miguel. Então são os 3 nomes de anjos que nós conhecemos. Essa é tudo fantasia e muitas vezes comércio, ou é fantasia ou comércio. Então são os 3 nomes de anjos que nós conhecemos. E aí depois dessa revelação, o anjo volta para Deus e ele se eleva, ele desaparece. Então o anjo, ele foi enviado por Deus para cuidar de Tobit e para unir ali Tobias e Sara. Eles, Tobit e Tobias, que eram da tribo de Neftali, que era uma descendência naturalmente de Jacó, de Israel, mas também eram filhos de José. Capítulo 13 tem a oração de Tobit, e ali em alguns momentos da oração, teve algumas partes que eu grifei, em alguns momentos ali no versículo 12 até o versículo 12, 13, ele fala algumas maldições. Quem fizer isso, maldição. E aí depois nos versículos 14 até o versículo 16, felicidade. Quem fazer isso vai ser feliz.
E ali, no primeiro versículo do capítulo 14, diz: fim dos hinos de Tobit. E aí o texto vai encerrar no capítulo 14. O capítulo 14 é a preparação da morte de Tobit. Então ele pede para o seu filho, para a família, irem para Nínive. E ele faz esse pedido: antes de morrer, que Tobias vá a Nínive. E lá, na sequência desse capítulo, a partir do versículo 6, principalmente a partir do versículo 6, aqui tem uma profecia. Profecia que na verdade eram coisas que já tinham acontecido, se nós considerarmos que esse texto ele foi escrito ali pelo ano 200, 300 antes de Cristo. Vai falar do exílio da Babilônia, do sofrimento que o povo vai passar, vai falar também da destruição do templo, e aí vai falar do pós-exílio. Aqui tem um resumo da história que é bem importante, que vale a pena nós conhecermos, que vai recordar coisas que aconteceu antes ali de Esdras e Neemias. Então é como se ele estivesse falando sobre o futuro, porque esse período aqui de Nínive, esse período da invasão da Síria, esse período histórico é anos 700, mais ou menos antes de Cristo. Mas o período que o texto foi escrito, mais ou menos 500 anos depois disso, que já aconteceu ali pelo ano 200, mais ou menos. E aí então o livro vai caminhando para o seu final, dizendo aquilo que seria o futuro, devido à infidelidade do povo. E aí mostra que Tobit ele morreu, ele é enterrado com seus antepassados, e depois tanto o seu filho, a sua família, depois de um momento de luto, o seu filho Tobias, ele continua sendo um grande sinal de... Conta ali que a sua mãe morreu, o pai também morreu, ele enterrou o pai e depois ele partiu para Média com a sua mulher e os seus filhos, aquela região que Sara ela tinha vivido. Um texto muito rico, um texto que mostra aqui uma história muito comovente para aqueles que dizem que a Bíblia é muito sangrenta, tem textos ali muito pesados, o que de fato também é verdade. Agora nós temos um texto que mostra a grandiosidade da ação e da providência divina na vida do seu povo. Basta acreditar e basta ser fiel. E quando nós olhamos aqui para o livro de Tobias, o padre já disse ontem, eu penso que algumas temáticas valem a pena nós recordarmos. Algumas temáticas são principais. A importância da fidelidade e da justiça. Então aqui nós encontramos em Tobit os dois aspectos aqui muito fortes. A fidelidade a Deus, mesmo com a sua dor, com o seu sofrimento. Aqui lembra um pouco, esse exemplo de Tobit lembra um pouco o livro de Jó. Então um homem fiel, um homem amoroso, um homem temente a Deus, mas ao mesmo tempo um homem justo. Pagou ali o companheiro que estava junto com seu filho, que foi ali cobrar o irmão, e o parente, e aí o parente Raguel, quando ele paga, também paga de uma forma correta. Então essas duas coisas aqui são inseparáveis, a fidelidade a Deus e também a justiça, a honestidade, o caráter. O padre dizia ontem, repito, aqueles que são pais, maior conquista da sua vida, ser admirado pelos seus filhos. Você que é filho, maior conquista da sua vida, fazer seus pais felizes. Fidelidade e justiça, depois a intervenção divina e aí por fim a restauração e a esperança. Ou seja, nossa capacidade de esperar que Deus age, que Ele cuida de nós, que nós devemos fazer a nossa parte e jamais nos desesperar. Irmão e irmã, amanhã nós vamos começar mais um livro, o livro de Judite. Então se prepare, reze conosco. Depois terminamos Judite, vamos para Esther, e aí terminamos o mês de abril, terminamos o mês de maio, aí terminamos o mês de maio, terminamos mais uma fase aqui dos nossos estudos. Aí vamos para Macabeus, que continua a história ali depois do exílio. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Coloque aqui nos comentários. Até o dia de ontem, muitas pessoas colocaram que gostaram muito desse livro, que estavam encantadas, emocionadas, e realmente é um livro muito bonito. Judite também é um livro de uma mulher muito forte, uma mulher muito valente, uma mulher que salvou o seu povo. Aqueles que puderem, adiantem, vocês vão ver ali, eu gostei muito do capítulo
8 do livro de Judite. O padre tem que ler um pouco na frente, porque eu tenho que preparar os vídeos. Digo isso para motivar você para começar a ler, e se você puder. Vou ler só isso, porque o padre está em tal capítulo. Se você conseguir acompanhar exatamente onde nós estamos, excelente. Se você conseguir adiantar, tem ali uma gordura, adianta um pouco, porque pode ser lá na frente que você tem um compromisso, alguma coisa e não consiga acompanhar exatamente como nós estamos rezando. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado pela companhia. Hoje nós encerramos mais um livro da Bíblia, com a graça de Deus. Vamos adiante. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.